Você já se perguntou o que faria se Deus lhe pedisse para deixar tudo para trás e seguir em direção ao desconhecido? Esta é exatamente a situação em que Abraão se encontrou há milhares de anos, em uma história que mudaria o curso da história. Nossa jornada começa na antiga cidade de Ur, na Mesopotâmia, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Abraão, então conhecido como Abrão, vivia uma vida confortável com sua esposa Sarai. Eles eram prósperos, mas havia um vazio em seus corações. Não podiam ter filhos. Um dia Deus falou com Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 1, 2. Imagine a coragem necessária para abandonar tudo o que você conhece, baseado apenas em uma promessa. Mas Abrão confiou em Deus. Aos 75 anos de idade, ele partiu com Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens. A jornada foi longa e árdua. Eles atravessaram desertos, enfrentaram perigos e incertezas. Finalmente chegaram a Canaã, a terra prometida. Mas a história estava longe de terminar. Anos se passaram, e a promessa de Deus de fazer de Abrão uma grande nação parecia distante. Abrão e Sarai ainda não tinham filhos. A dúvida começou a se instalar. Foi então que Deus apareceu novamente a Abrão em uma visão. Olha para os céus e conta as estrelas, se és capaz, disse Deus. Assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. Abrão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Deus fez um pacto com Abrão, mudando seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Sarai tornou-se Sara, princesa, mas ainda assim o filho prometido não chegava. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90, Deus anunciou que eles teriam um filho no próximo ano. Sara riu da impossibilidade, mas Deus perguntou: há alguma coisa difícil para o Senhor? Gênesis 18, 14. E assim, contra todas as probabilidades, nasceu Isaque, o filho da promessa. A alegria de Abraão e Sara era indescritível. Finalmente a promessa de Deus começava a se cumprir. Mas a fé de Abraão seria testada de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, seu único filho, aquele por quem ele havia esperado tanto tempo. Imagine o conflito interno de Abraão. Como Deus poderia pedir algo tão terrível? Como poderia cumprir sua promessa se Isaque morresse? Ainda assim, Abraão obedeceu, confiando que de alguma forma Deus providenciaria. No último momento, quando Abraão já havia levantado a faca, Deus o deteve. Agora sei que temes a Deus, disse o anjo do Senhor, pois não me negaste teu filho, teu único filho. Gênesis 22, 12. Deus proveu um carneiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Este evento não apenas testou a fé de Abraão, mas também prefigurou o sacrifício futuro de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. A história de Abraão é uma jornada de fé, confiança e obediência. Ele não era perfeito. Houve momentos de dúvida e erros ao longo do caminho. Mas sua disposição de confiar em Deus, mesmo quando parecia impossível, o tornou o pai da fé para bilhões de pessoas ao longo da história. Através de Abraão, Deus estabeleceu um pacto que afetaria toda a humanidade. A promessa de bênção para todas as nações através de sua descendência se cumpriu ultimamente em Jesus Cristo. A vida de Abraão nos ensina lições valiosas. Primeiro, a fé muitas vezes exige que deixemos nossa zona de conforto. Deus pode nos chamar para o desconhecido, mas Ele sempre está conosco. Segundo, as promessas de Deus podem demorar a se cumprir, mas Ele é fiel. Abraão esperou 25 anos pelo nascimento de Isaque. Sua história nos encoraja a perseverar, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Terceiro, a verdadeira fé é testada. O pedido de Deus para sacrificar Isaque parece chocante para nós hoje, mas demonstra a profundidade da confiança de Abraão em Deus.
Ele acreditava que Deus poderia até ressuscitar Isaque dos mortos, se necessário. Quarto, Deus providencia. Assim como ele proveu um carneiro para Abraão, ele provê para nossas necessidades, muitas vezes de maneiras que não esperamos. Por fim, a história de Abraão nos lembra que Deus tem um plano maior. O que começou com um homem e uma promessa se tornou a base para 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraão morreu aos 175 anos, velho e cheio de dias. Gênesis 25:8. Ele viu apenas o início do cumprimento das promessas de Deus, mas sua fé permaneceu inabalável até o fim. Hoje, milhares de anos depois, a história de Abraão continua a inspirar pessoas de todas as origens. Ela nos desafia a confiar em Deus mesmo quando não entendemos completamente seus caminhos, a permanecer fiéis mesmo quando as promessas parecem distantes e a obedecer mesmo quando isso exige grande sacrifício. A jornada de Abraão nos lembra que a fé não é apenas uma crença passiva, mas uma ação ativa. É dar um passo em direção ao desconhecido, confiando que Deus nos guiará. É acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Em um mundo cheio de incertezas, a história de Abraão nos convida a ancorar nossa fé em algo maior que nós mesmos. Ela nos desafia a viver não apenas para o aqui e agora, mas para um propósito eterno. Que possamos, como Abraão, ser conhecidos como amigos de Deus, dispostos a seguir sua voz para onde quer que ele nos leve. Pois no final, como Abraão descobriu, não há jornada mais gratificante do que aquela que fazemos com Deus.